Oi, turma, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar a predicação verbal, assunto que deveria ter sido já estudado por vocês no ano anterior, mas que é fundamental que a gente faça uma retomada, porque os conteúdos do nono ano, principalmente os primeiros, que nós vamos começar semana que vem, eles precisam do conhecimento sobre a predicação verbal. E aí, olhando as respostas de vocês no Kahoot, nas avaliações, nas atividades, né, eu vi que foi onde teve um boom, muita gente errando as questões sobre predicação verbal. Então, primeira coisa, dá uma pausa aí no vídeo e copiem esse quadro. Vou até me afastar, vocês dão uma pausa, pega o caderno e anota esse quadro e guarda pra vida de vocês. A gente vai precisar muito dessas informações, tá bom? Então, anotou, dá o play. Então, primeiro momento, anota. Agora, vamos lá. Vocês vão acompanhando. Tentar resumir e deixar da forma mais simples possível. Quando a gente está trabalhando com predicação verbal, a gente está trabalhando com predicado. Se eu estou trabalhando com predicado, eu estou trabalhando com os verbos. Então, na predicação verbal, eu sempre tenho que olhar para os verbos. E em praticamente em todos os conteúdos de análise linguística que a gente for ver a partir de agora, vocês têm que olhar para o verbo. Analisei o verbo. Esse verbo ele pode ser de 3 tipos. Esse verbo ele pode ser intransitivo, ele pode ser transitivo e ele pode ser de ligação. Eu vou falar sobre o verbo de ligação, mas eu não vou dar uma ênfase muito grande porque ele já é assunto do nosso conteúdo no nono ano. Mas são esses 3 tipos. Esses 2 verbos intransitivos e transitivos são verbos de ação. Eles comunicam alguma coisa que alguém está fazendo. E o verbo de ligação, ele não indica ação nenhuma. Beleza, tem os verbos de ação, o intransitivo e o transitivo. O intransitivo, pessoal, esse in aqui, ele significa um não. E transitivo vem de transitar, de continuar, de pedir um complemento, tá bem? Então, quando eu tenho o verbo intransitivo, é que ele, lembra do in, o in ele significa um não. Ele não transita, ele não precisa de complemento. Então, se o verbo sozinho, ele dá uma ideia de uma ação e eu não preciso de nenhum complemento depois desse verbo, a questão não é se tem, é se precisa. Se ele não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo. Se esse verbo ele indica uma ação, mas ele precisa de um complemento para que eu entenda a frase, para que eu entenda a oração, o enunciado, então eu vou ter um verbo transitivo. Jarisa, como é que seria isso? Se eu digo assim, o pé de mamão nasceu. O verbo que eu tenho aí é nascer. E ele indica uma ação. Nasceu e acabou. Eu não preciso saber de nada além disso. Então, quando eu digo nasceu, ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa continuar, ele não precisa de continuidade. Hoje eu acordei cedo. O verbo aí é acordar. Hoje eu acordei. Eu entendo qual foi a ação que eu fiz. Se foi cedo, se foi tarde, não importa, o verbo tem sentido sozinho. Então, nesse caso, acordar, né, eu acordei, ele é intransitivo. E aí, quando a gente vai para os transitivos, são aqueles verbinhos que precisam de um complemento. Como? Por exemplo, hoje eu fiz. Aí o verbo é fazer, fiz. Jarisa, fiz. Tá, tem sentido completo? Não tem. Fez o quê? Eu faço essa pergunta. E aí, sempre quando esse verbo ele precisar de um complemento, ele precisar de eu tenho que fazer uma pergunta para entender o que aconteceu, eu vou ter um verbo transitivo, que transita, que precisa de complemento. Então, qual a diferença desses 3 aqui? Tem o direto, o indireto e o direto e indireto ao mesmo tempo. O verbo transitivo direto, se liguem nessa super dica e nunca esqueçam. O verbo transitivo direto, ele sempre vai pedir essa pergunta aqui. O quê? Então, por exemplo, eu fiz. Vocês não vão entender se eu disser eu fiz. Jarisa fez o quê?
Se a pergunta que eu fizer ao verbo for o quê, o verbo é transitivo direto. É a única pergunta. Se foi o quê, nem pensa. É verbo transitivo direto, certo? Por exemplo, eles produziram o quê? Verbo transitivo direto, tá? Eles falaram o quê? Verbo transitivo direto. Se mudou a pergunta, se não foi o quê, se foi de quê, pra quê, em quê, a quê, mudou a pergunta, mas eu preciso da pergunta para entender, ele vai ser transitivo indireto. Eu botei de quê, para quê, pra quê, mas podia ser a quê, em quê, no quê, certo? Se ele pede uma pergunta que não seja o quê, ele é verbo transitivo indireto, certo? Por exemplo, gente, eu gosto. Aí a pergunta que eu faço não é gosto o quê? Eu faço gosta de quê? Eu tô precisando. Precisando de quê? Certo? Eu tenho necessidade de quê? Então a pergunta foi de, para, eu entreguei. Para quem? Para quê? Verbo transitivo indireto. Se liguem sempre nessas perguntinhas porque elas vão ajudar demais. E o verbo transitivo direto e indireto é quando o verbo ele pede essas duas perguntas para ter sentido. Ele pede o quê e ele pede o de quê e para quê ao mesmo tempo. Como assim? Eu digo assim, pessoal, eu entreguei a prova, eu devolvi a prova para vocês. Se eu digo devolvi, por exemplo, aí eu posso perguntar, devolveu o quê? No caso aí, foi a prova. E a outra pergunta é para quem? Mudou a pergunta. E aí eu disse para vocês. Se o verbo, no verbo cabem duas perguntas, ele vai ser qual dos dois? Vai ser os dois. Direto, por conta do quê? E indireto, para quem? Certo? E a resposta dessas perguntas vão ser os objetos. Mas a gente vai entrar nesse assunto depois. Eu já deixei aqui para vocês ficarem bem ligados. Mas a resposta dessas perguntas na frase vão ser os objetos. Se ele é a resposta do objeto, do transitivo direto, ele vai ser objeto direto. A resposta do de que ou para quem, que é o transitivo indireto, vai ser o objeto indireto. Então, se eu digo devolvi o quê? A prova. A prova é objeto direto. Para quem? Para os alunos. A resposta do para quem é o objeto indireto. Mas a gente volta nesse ponto depois, que eu queria que vocês não esquecessem que existem esses tipos aqui. Intransitivo não precisa de complemento, transitivo precisa de complemento. Se a pergunta que eu faço ao verbo for o que, transitivo direto. Se a pergunta for diferente, de que, para que, enfim, para quem, indireto. Se no verbo eu precisar de duas perguntas, ele vai ser direto e indireto. E verbos de ligação são aqueles verbinhos que não indicam ação. Como assim, Jarisa? Se eu digo assim, vocês estão atrasados. Eu tenho o verbo estão. Qual é a ação que vocês estão fazendo aí? Estão. O que é o estão? Eu não tenho como identificar qual foi a ação. Então, eu chamo de verbo de ligação porque ele está ligando uma característica, que é o atrasados, ao sujeito, que são vocês. Mas a gente, como eu já disse, vai se aprofundar nesse assunto depois. Aí, só para fechar, e vocês estudarem e responderem as perguntas no Kahoot, tem um desafio, vai valer pontinhos.